Essa mensagem é o mais importante. Se você pode, diga comigo, o mais importante. Glória a Deus. Então nos deparamos aqui na sequência dessa narrativa, deste evangelho, que tem por objetivo, conforme diz lá no final dele, no capítulo 21, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Demonstrar que ele é o Deus vivo, que veio para salvação, para a cura e para a libertação. E aqui, o evangelista, ele nos mostra mais uma vez a pessoa de João Batista. E nós percebemos que alguns ainda não haviam compreendido exatamente qual era a missão de João Batista e quem era a pessoa do Senhor Jesus. E aqui, mais uma vez, então, nós nos deparamos com a verdade de que o Senhor Jesus é Filho de Deus, o mais importante, o superior, o que veio do céu. Diz o texto, a partir do versículo 22 que nós lemos, que Jesus estava com alguns discípulos batizando. Vimos já no capítulo 2, alguns discípulos de Jesus, André, seu irmão Pedro, Filipe, Natanael, eram pescadores de Betsaida. E agora eles, talvez mais alguns, o texto fala apenas discípulos, eles estavam com Jesus batizando. É interessante, porque no capítulo 4, versículo 2, vai dizer que Jesus, propriamente dito, não batizava, mas os seus discípulos. E a palavra nos diz então que eles estavam ministrando, e João Batista também permanecia batizando em Enom, o batismo do arrependimento, ou seja, declarando que todo aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados precisa demonstrar isto de alguma forma. Conforme os outros evangelhos relatam, João Batista ele dizia claramente: vocês que estão vindo, dizendo que estão arrependidos, vocês que estão vindo para serem batizados, vocês precisam demonstrar frutos, demonstrar atitudes que comprovem o arrependimento, a mudança de vida. Não há a exigência de uma vida perfeita, porque tal vida não existe. O homem, a mulher perfeito não existem. Mas sim se espera uma maturidade, de forma que eu, você, conforme vamos permitindo que o Espírito Santo haja em nós, então haja uma mudança nas palavras, nos gestos, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de reagir, com base na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Esse era o batismo que João veio realizando, batismo de arrependimento. E Jesus, então, com seus discípulos também estava batizando. E chama atenção aqui, o versículo 25, que alguns discípulos de João, então, tiveram uma discussão, diga comigo, discussão, com um judeu sobre a cerimônia de purificação. A cerimônia de purificação envolvia justamente, entre outras coisas, o batismo, mergulhar nas águas. Mas me chama a atenção aqui a discussão. Como é fácil discutir. Quem concorda comigo que é fácil a gente entrar em uma discussão? Quem concorda? Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. É fácil entrar em discussão, sim ou não? É fácil. E a discussão, ela, quando eu me refiro à discussão, eu não estou me referindo a uma conversa. Eu estou me referindo a trocar ideias. Estou me referindo a realmente nos permitirmos que o ânimo se exalte, que as palavras sejam proferidas com um pouco mais de energia, e muitas vezes acabamos até mesmo ofendendo, acabamos perdendo a razão. E é fácil discutir. E os discípulos de João, que eram homens tementes a Deus, se viram então em uma discussão por causa da religião. E esse é o primeiro ponto que eu quero focar com vocês aqui. A discussão, ela não pode dominar nossas vidas.
Um dos maiores conflitos que está acontecendo hoje, por exemplo, tem a ver com essa questão religiosa, entre outras coisas. Não sei se vocês acompanharam hoje nas redes sociais, por exemplo, no Daguestão. Alguém aqui já ouviu falar do Daguestão? Daguestão é uma república lá da Rússia. E ocorreu ali uma notícia, um fake news, que estaria pousando um avião, chegando de Tel Aviv, Israel, para pousar ali no aeroporto da capital do Daguestão. E uma população, ou melhor, uma multidão muito grande, correu até o aeroporto para invadir o aeroporto, para procurar então esses judeus que estariam descendo ali de avião para matá-los. E depois você pode procurar esse vídeo. É uma multidão assim gigantesca, eles invadem o aeroporto, as autoridades não dão conta. Graças a Deus que não havia realmente ali nenhum judeu, mas eles entravam porta por porta. E cercaram, a última notícia que eu vi, cercaram um hotel ali, um grande hotel que tem na capital. E invadir, porque havia notícia que existiria algum judeu, eles iriam entrar para matar. E aí passou ali, por exemplo, um repórter entrevistando algumas crianças, 11, 10 anos. Perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio procurar judeu. Para quê? Para matar. Como você vai fazer isso aí? Com faca. Então, um descontrole total ali, a multidão. A gente sabe que a multidão, ela toma uma proporção que ninguém consegue segurar. Mas nós percebemos o quanto a discussão meramente religiosa, ou esse ânimo, essa coisa que toma conta de nós, desde uma discussão política, né? Passamos aí, pouco tempo atrás, nas eleições presidenciais, muito disputada, muita discussão, famílias discutindo, pessoas, amigos, né, discutindo a ponto de animosidades surgirem. Então perceba que é fácil discutirmos, porque a discussão, presta atenção, qual que é o tema de hoje? Quando nós entendemos o que é o mais importante, nós paramos de discutir. A discussão, se você for refletir, você vai perceber que ela tem muito a ver com o meu brio, o meu orgulho, a minha opinião. A minha opinião, ela precisa prevalecer. A minha razão, ela precisa prevalecer. Eu não posso ficar por baixo. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo como correto precisa prevalecer. Seja uma discussão entre um casal, marido e mulher, seja uma discussão, como já referi, no trabalho, seja política, religiosa, o que for. Porque nós, na verdade, esquecemos o que é mais importante. O mais importante não é a minha opinião. O mais importante não é o meu brio. O mais importante não é o que eu penso. Sem desmarcar João, abra comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Nessa carta, Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo. E ele traz várias orientações. Timóteo era jovem, é chamado de jovem por Paulo. Paulo está preparando Timóteo para que ele dê continuidade ao trabalho do apóstolo. E aqui no capítulo 1, versículo 4, diz assim: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, se você encontrou, ajuda quem está perto de você aí. Possivelmente vai aparecer aqui atrás de mim o texto, mas é importante que você aprenda a manusear a palavra, a Bíblia, o livro. Isso te ajuda no espírito, na mente, no raciocínio. Diz o texto aqui no versículo 4: diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem o quê? Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Como é que Deus é conhecido? E a fé vem de onde? Quem sabe diz assim: de ouvir a palavra. Versículo 5: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros. Olha só, amados,
A discussão impede de amarmos uns aos outros. Quem concorda que a discussão impede de amar uns aos outros? Essa ordem não é uma sugestão de Paulo para Timóteo, é uma ordem. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Olha só que 3 requisitos fantásticos: coração puro, consciência limpa, fé verdadeira. Leia comigo o versículo 6. Bem forte. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões. Olha só. Alguns abandonaram o quê? O coração puro, a consciência limpa e a fé verdadeira. E aí segue o fluxo natural da vida. Entram em discussões inúteis, tolas, desgastantes. Versículo 7. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Olha que interessante. Sabemos que a lei de Deus é boa, olha só, se for usada como se deve. A lei de Deus é boa se for usada como se deve. Os discípulos de João Batista entraram em uma discussão. Não faça isso. Fala para o teu irmão, não entre em discussão. Esse é um desafio para nós. Quem aqui concorda comigo que é um desafio não entrar em discussão? É um desafio. E o texto continua. Entraram em uma discussão. E aí foram levar a palavra para João, que era o mestre deles, o discipulador. Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Aqui eles estão se referindo a Jesus, ok? Ao Senhor Jesus. João Batista havia pregado sobre Jesus. Vimos isso no capítulo 1, capítulo 2. E os discípulos perceberam então que as pessoas estavam indo até Jesus. E por algum motivo que podemos aqui interpretar, entender, os deixou incomodados, talvez enciumados, talvez com inveja, não sabemos exato, mas o fato é que aquilo não estava agradando esses discípulos de João, porque eles ainda não haviam entendido o que é o mais importante. Uma mudança havia acontecido. João Batista até então estava pregando o evangelho, esses homens vinham e ouviam e seguiam João. João Batista, ao ver o Senhor Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele e João Batista testemunhou, dizendo: aquele sobre o qual eu visse o Espírito Santo descendo e permanecendo sobre ele, esse é o Messias, apontando para o Senhor Jesus. Mas aqueles discípulos ainda não haviam aceitado a mudança. Sabe, amados, que muito da nossa insatisfação acontece porque nós não entendemos, não aceitamos a mudança do Senhor em nossa vida. Aqueles homens fizeram certo, presta atenção nisso. Aqueles homens fizeram certo ao seguir João Batista. Eles estavam no caminho correto ao seguir João Batista. Mas agora uma mudança havia acontecido. E eles estavam perdendo o time. Eles estavam perdendo de seguir quem deveria ser seguido. Quantos de nós começamos bem a carreira, começamos bem a caminhada com o Senhor, mas conforme as mudanças vão surgindo, nós deixamos de seguir, não aceitamos mudança.
Ah, não, mas a igreja não era assim. Ah, não, mas o pastor não pregava assim. Ah, mas a parede não era preta. Ah, mas a igreja era pequena, era melhor, agora tem muita gente. Ah, porque antes não tinha isso. Ah, porque agora é assim. E vamos permitindo que as mudanças nos afastem do propósito do Senhor. Nos tornamos saudosistas. Agora há pouco cantaram aqui a música, né? Aquela nova, como é que é? Vamos celebrar, né? Vamos celebrar. Quem conhecia essa canção? Isso é nova, essa música. Moisés cantava, né, essa música com o povo quando saía, né, do Egito. Quem sabe você ouviu essa canção, cantou agora, vem um saudosismo, uma memória, uma lembrança. Nada contra. Mas nós não podemos estar presos ao que Deus já fez em nossas vidas. Porque Deus tem muito mais para nós, amém? Por eles permaneceriam, preste atenção, por eles permaneceriam seguindo João Batista. E não tinha nada que Jesus está batizando. Que negócio é esse de Jesus está batizando? João Batista, olha o nome, não é João Batista? Quem que é o batizador? É João, sim ou não? Ele não era Jesus Batista, era? O que Jesus tinha que estar batizando? Na mente deles, estava errado. Quantos de nós estamos perdendo o que Deus tem para nós? Muitas vezes entrando em discussões tolas. Mestre, aquele homem estava com o Senhor. Lembra? Estão todos indo atrás dele. E João Batista é fantástico. Esse é um homem cheio do Espírito Santo. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Presta atenção nesse princípio. Esse princípio vai te livrar de inveja, vai te livrar de insatisfação, vai te livrar de uma série de coisas. É um princípio eterno. Ninguém pode receber nada se não for dado por Deus. Amém? Se eu não estou recebendo, das duas uma, ou porque eu não estou no centro da vontade do Senhor, ou porque não é para mim. Simples assim. E se o outro está recebendo, é porque Deus está dando para ele. Ou ele está fazendo por merecer. E eu vou te falar que o ímpio, se ele pratica princípios, os princípios vão funcionar na vida dele. Ah, o cara é ímpio. Ah, mas ele é um bom administrador. Ah, ele é ímpio, mas ele trabalha. Ele é ímpio, ué, mas ele está cumprindo princípios. As coisas vão acontecer. Existem princípios eternos. A lei da gravidade funciona para o ímpio e para aquele que busca Deus, sim ou não? Se os dois pular do prédio, os dois vão cair, sim ou não? Ah, mas um não é ímpio? Não é só ele que tinha que cair? Ah, tem gente que pensa assim. Meu irmão, ninguém, João Batista falou de uma forma tão poderosa, ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Amém? Você crê na soberania do Senhor? O problema é esse, amado, que nós, muitas vezes, não cremos na soberania de Deus. Falamos esses dias sobre murmuração. E tem uma definição que eu achei muito interessante da murmuração, que é: quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus: olha, se fosse eu faria melhor. Mesma coisa que falar para Deus: ó, se fosse eu faria melhor, o senhor está fazendo errado. Tem coisas que nós não entendemos, amados, sofrimentos, dores, decepções, angústias, que estão fora da nossa compreensão. E Jesus já alertou sobre isso. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas muito do sofrimento, da angústia, da dificuldade vem de nós não compreendermos, não aceitarmos que Deus é soberano.
Quando eu digo que sou cristão, que eu creio na Bíblia e não descanso na soberania do Senhor, eu estou sendo contraditório. Estou dando murro em ponta de faca. Se alguém diz que é ateu, é natural que essa pessoa não creia na soberania de Deus. Ok. Há um raciocínio aí coerente. Mas uma vez que eu digo que eu sou cristão, que eu creio na Bíblia, eu preciso aprender a descansar. Nós declaramos aqui no início, o pastor Márcio relembrou o salmo. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada de todas essas desgraças que acontecem no mundo aí todo dia não estão previstos. A Bíblia é muito clara acerca disso. Muito clara acerca da natureza do ser humano, do mal. A Bíblia chama este mundo de tenebroso, mundo tenebroso. Não é à toa que a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus não é deste mundo, amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Ainda sobre esse princípio de que Deus derrama sobre nós a graça, os dons. Paulo novamente escrevendo aqui. Olha que interessante. Aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 3, diz assim: façam, quem achou diz amém? Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, está em todos. Leia comigo o 7 bem forte. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Amém? Você recebeu algo de Deus. E muito provavelmente é diferente do que o outro ao seu lado recebeu. Porque é um corpo. E se você continuar lendo o capítulo 4, vai perceber, ele vai falar sobre os dons. Não é o tema de hoje. Mas para você entender o raciocínio, o princípio que o João Batista trouxe para os discípulos dele, estavam incomodados. Ele diz, calma, ninguém pode fazer algo que não tenha sido dado por Deus. Amém, amados? Isso gera paz. Isso nos permite dormir à noite. Isso gera em nós tranquilidade. A paz que excede todo entendimento, com base na palavra de Deus. Versículo 28, vocês são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias. Né? João 3 novamente, versículo 28. Ele relembra aos seus discípulos. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviada diante dele. No casamento, o noivo é aquele que tem a noiva. Aliás, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele explica e traz uma analogia, ele fala, trazendo a figura de um casamento novamente. E ele compara Jesus aqui ao noivo. Quem que é o mais importante? Quem que é um homem mais importante em um casamento? É o noivo. A mulher mais importante no casamento é a noiva. Ele diz que o amigo do noivo, podemos trazer para o nosso contexto o padrinho do noivo, é importante, está lá na frente, está todo arrumado também. E o convidado, às vezes até pode ir de uma maneira mais simples, mas normalmente o padrinho vai todo arrumado também. Não é verdade? Sim ou não? Mas a questão não é o padrinho, é o noivo. E se tirar o noivo, tem casamento? Sim ou não? Se tirar o padrinho, tem casamento? Sim ou não? Tem. Ele usa essa analogia dizendo, gente, vocês estão confundindo. Realmente, há uma importância no ministério que eu exerci.
Eu vim pregando adiante dele. Mas não confunda as coisas. O mais importante é ele. Jesus é o mais importante. Isso parece óbvio. Parece algo que você já sabe. Mas a questão é, será que nós vivemos de acordo com essa verdade? Será que Jesus é mais importante que as minhas preferências? Será que Jesus é mais importante do que os meus conceitos? Será que Jesus é mais importante do que minhas vontades? Porque na oração do Pai Nosso nós aprendemos a orar o quê? Que venha o seu reino, seja feita a tua, sim ou não? O mais importante, mas sabe por que não dá certo? Porque não está dando certo para muitos que se dizem cristãos, que creem em Cristo. Porque estão dizendo que creem em Cristo, mas Cristo não é o mais importante. Aí não dá certo. Não funciona. Não vai. É incoerente. Somos chamados cristãos. Cristão, a palavra cristão, esse adjetivo tão comum hoje, foi usado pela primeira vez, a Bíblia registra, conforme está lá em Atos, como uma forma pejorativa de se referir aos seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo eram chamados daqueles que eram do caminho, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, alguns falavam, eles são do caminho. Outros falavam que eles são nazarenos, porque seguiam Jesus de Nazaré. E cristão era uma forma pejorativa, como se fosse um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. E pegou. Hoje nos identificamos como cristãos. Mas veja que incoerente. Esses dias eu vi uma mensagem, um pedaço de uma mensagem muito interessante. Que nunca no Brasil nós tivemos tantos cristãos, trazendo no contexto evangélico, crescendo demais. Mas o Brasil nunca foi tão corrupto e tão violento como agora, e tão imoral como agora. Não está batendo a conta. A conta não bate. É porque muitos estão chegando, tá vendo lá, tá fazendo não sei o que, não sei o que, papai, começa uma discussão. Esquece que o princípio é, ninguém pode fazer nada que se não for dado por Deus. Ele é mais importante, Jesus é o mais importante. Conforme diz aqui o versículo 30, olha que tremendo. Se você puder ler comigo o versículo 30. Diz assim, vamos juntos? Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Vamos ler de novo, vamos lá? Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Isso é muito sério, amados. É muito sério. Entender esse princípio. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Quero ler alguns textos com você aqui. Paulo está na cadeia e ele escreve essa carta aos Filipenses. Versículo 12. Paulo está preso. Vamos a partir do versículo 12. Perceba a forma de Paulo ver o mundo. A forma de Paulo compreender as coisas. Olha o que está escrito aqui no versículo 12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Olha que coisa tremenda que Paulo está escrevendo. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho, ok?
Mas o que aconteceu para que haja o progresso do evangelho? Vamos ler o versículo seguinte. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Olha só, Paulo estava preso injustamente. E ele diz, irmãos, olha que bênção. Porque de fato o que está acontecendo tem ajudado o evangelho a crescer. Mas o que tem acontecido com você, Paulo? Eu estou preso. E com isso os guardas estão ouvindo. O pessoal da casa do governador tem ouvido o evangelho. Continua. E a maioria, versículo 14, a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Olha só. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Aleluia. Versículo 15. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Eles fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Leia comigo o 18. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre. Olha só, mano. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Resumindo, Paulo estava preso e ele estava contente, porque ele percebia que Deus é soberano. Ele percebia que nada é dado se não for através de Deus. Estava tudo sob controle. Fala para o teu irmão, está tudo sob controle, meu irmão. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle. Está tudo sob controle. Isso mantinha Paulo alegre. É verdade que algumas pessoas estavam usando a situação ali com inveja, com ciúme, querendo justificar que Paulo não era isso, não era aquilo, mas Paulo estava tranquilo. Às vezes a gente fala, não, mas tem tal igreja, tal denominação, tal pastor que prega assim, assim, assado, está errado. E às vezes está mesmo. Está fazendo errado, está mesmo. Mas vai alguém lá, ouve o evangelho lá de alguma forma, se converte, é salvo, e Deus faz a obra. Ah, mas é aquele que está pregando errado. Aí, meu irmão, a questão dele é com Deus. Fica tranquilo. Mas o motivo está errado, está visando dinheiro. Problema. Ah, o motivo está errado, está visando status. Problema. O mais importante é o que, amados? Misericórdia. Quem é mais importante, amados? Quem é mais importante? É nada. Quem é mais importante? Jesus, sim ou não? Se a igreja cristã não consegue entender isso, ele lascou. Ele pode lançar fogo, queimar todo mundo e, né, fecha o planeta Terra. Quem é mais importante? Entenda isso, meu irmão. Você não é o mais importante. Fala pro teu irmão, você não é o mais importante. Não é, nem de longe, nunca foi. Você é importante. Entenda isso, você é importante. Mas nem de longe você é o mais importante. Nem de longe. Mas o mundo ele trabalha com essa ideia. Eu sou o mais importante. O universo tem que girar conforme o meu nariz. O mais importante é o nome do Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Glória a Deus.
Que em nome de Jesus essa verdade penetre em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Perceba como é a nossa tendência humana, caída, entrar em discussão, questionar o que os outros estão fazendo. Os discípulos de João estavam questionando o que Jesus estava fazendo. Agora é interessante aqui em Marcos capítulo 9, os discípulos de Jesus, João, esse João aqui é o João, não é o João Batista, o João é o discípulo de Jesus, autor do Evangelho de João. João disse, olha só, Marcos 9:38, João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Não, eu vou até pedir para você ler comigo aqui, porque não dá nem para acreditar, né? Vamos ler de novo? Aqui, ó, João 9:38. Não sei se você fica indignado igual eu. Vamos lá, talvez é coisa da minha cabeça. Marcos 9:38, você pode ler bem forte, vamos lá. João diz: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Quem de nós é assim? Levanta a mão. Se não é do nosso grupo, a gente já olha torto. Só eu, pecador? Ah, tem mais pecador aí, tem mais uns pecadores. Quem mais é pecador aí? Se não for do teu grupo, você já olha meio torto, meio... Aí, ó. Você falou que não, já está no meio do caminho, né? Porque já está mentindo. O nosso grupo é o nosso jeito. Nós moldamos, né? Colocamos Deus numa caixinha e Deus tem que ser daquele jeito. É aquele tipo de culto, aquele tipo de música, aquele tipo de instrumento, aquele tipo de roupa, aquele jeito de falar. Os discípulos de Jesus falaram: Jesus, olha, eles estão expulsando o demônio. E não era picaretagem, eles estavam expulsando o demônio mesmo. No teu nome. E nós proibimos, Senhor. Imagina chegando diante de Jesus, né? Tipo, a gente chegou lá, pôs ordem no negócio. Proibimos. Não é do nosso grupo. Não é da IBVI. Expulsando demônio. Já pensou um negócio desse? Avisa o pastor Márcio lá, estão expulsando demônio lá e não é. Olha a cabeça deles, amados. Ora, será que é diferente da nossa? Isso gera divisão, discussão. Mas sabe por quê? O mais importante para eles não era o nome de Jesus que estava sendo ministrado. Era o grupo. Mas peraí, eu ando com Jesus. Eu paguei o preço. Eu deixei tudo para andar com Jesus. Estou aqui do lado do Senhor Jesus. Aí o camarada lá do outro lado nem anda com Jesus, nem abandonou tudo. Vai expulsar demônio em nome de Jesus e vai dar certo? Não, o que é isso? Percebe? A preocupação não é o reino de Deus, não é o Senhor Jesus. A gente até usa um argumento que aparenta, né? Lógico que eles não vão chegar lá e falar: ó, Jesus, ó, a gente está com inveja do homem lá, porque o homem lá está expulsando demônio. Não, lógico, ninguém vai falar isso. A gente vai usar um argumento. Ó, Senhor, né? Tendo em vista, né? Perceba isso, né? Eles estão causando algo estranho, porque não estão andando conosco. Olha que coisa terrível, mano. Aí Jesus respondeu, versículo 39, não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome, e logo depois seja capaz de falar mal de mim. É incoerente. Porque quem não é contra nós, é por nós. Lê 41, bem forte, vamos lá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês... Pegou o detalhe? Pegou o detalhe? Vamos lá, de novo. 40.
41, perdão. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Quem que é o centro? Se der água, não é porque você é isso ou aquilo, mas porque você pertence a Cristo. Você receberá uma recompensa. Quem é o centro? Quem é o centro? Amados, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser cristocêntrica. É Cristo no centro. Esses dias eu vi também um recorte, o pastor comentando assim, ele perguntou, em muitos lugares, qual tem sido a data mais importante da igreja? Vamos falar, qual que é a data mais importante da igreja? Vamos falar, Natal, né? Páscoa. Daí ele falou, não. Em muitos lugares, a data mais importante tem sido o aniversário do pastor. E eles tiveram que concordar, porque em muitos lugares é assim que funciona. A exaltação do ser humano. O movimento é o aniversário de alguém, de um líder. Estão esquecendo a razão da igreja existir. Qual que é a razão da igreja existir? Jesus. É de admirar o que João fala a Jesus aqui. Mas nós não vamos muito longe se nós não abrirmos o coração e não permitirmos que o Espírito Santo transforme cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Imagina, a pessoa está lá expulsando o demônio, em nome de Jesus, e eles foram lá e proibiram. Tenta imaginar a cena. Sai em nome de Jesus, o demônio sai. Aí chega lá João, não, para com isso aí, tá doido? Cadê o alvará? Autorização, cadê? Pagou a taxa? Não, tá errado isso aí. São coisas, amados, que fazem parte da imaturidade. Os discípulos ali estavam sendo trabalhados ainda. Mas quantos de nós vivemos essa imaturidade em discussões, em divisões? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 1. Deixa de lado esse texto, daqui a pouco eu volto nele. Deixa eu ler outro aqui antes. Deixa eu continuar aqui vou continuar aqui em João capítulo 3. Daqui a pouco eu volto aí. Versículo 31. Diz assim: aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E que vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Olha a ênfase. No versículo 30, versículo 31, para deixar bem claro isso. Por que ele é o mais importante? Versículo 32, ele fala daquilo que viu e ouviu. Aí vem o perigo. Mas ninguém aceita a sua mensagem. Ninguém no sentido, é uma força de linguagem. Quase ninguém, a maioria não aceita o que Jesus falou, o que Jesus deixou registrado para nós. Mas ele fala de coisas do alto. E é difícil para nós entendermos coisas do alto, porque nós somos terrenos. Somente através do Espírito Santo de Deus, nós podemos compreender o nosso raciocínio, a nossa forma de analisar, de julgar, de compreender, não alcança as coisas do alto. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Versículo 33 diz: quem aceita a sua mensagem dá prova
de o que Deus diz, de que o que Deus diz é verdade. Por que dá prova? Porque quem aceita o que Deus diz, amados, é transformado. Presta atenção nisso. Quem aceita o que Deus diz é transformado de dentro para fora. Sabe que muitos, quando se convertem, o Espírito Santo começa a trabalhar, a transformar, a moldar o coração. Quem está em volta percebe a diferença. Quem já percebeu isso? Quando nós percebemos a diferença em alguém, não são palavras, não são argumentos que convencem. Alguém já disse que a palavra, ela dá testemunho, ela convence, mas o testemunho ele arrasta as pessoas. O bom testemunho. Diz o texto aqui, versículo 33, quem aceita a mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Às vezes a gente fala muito, mas dá pouco testemunho com nossas atitudes. Não damos prova de que Deus fala é verdade. O nosso testemunho é falso, é falho. Quem aceita, de fato, e eu não estou falando de perfeição, amados, nenhum de nós é perfeito, longe disso. Todos nós temos lutas, dificuldades, mas o Espírito Santo vai transformando, vai restaurando, e as pessoas acabam reconhecendo. Talvez nem falem, mas lá no fundo elas sabem que houve uma mudança, houve uma transformação, houve algo sobrenatural, que não é da noite para o dia. Da mesma forma, é triste quando o mau testemunho afasta as pessoas de Deus. Quando nós entendemos que Jesus é mais importante, automaticamente essa mudança acontece. Ela começa a acontecer em nós. Diz o texto aqui, versículo 34. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus. Porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O que Deus tem para nós, amados, é muito diferente do que acontecia antes de Jesus. João Batista foi um grande homem de Deus. Foi o último grande profeta. Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, grandes homens de Deus. Mas eles, amados, receberam da parte do Senhor o Espírito Santo com medida, de forma limitada. O texto diz, veio o Espírito Santo sobre ele. Mas era um momento, era para aquele momento. Agora o Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito sem medida, e ele sopra sobre a igreja, esse Espírito Santo sem medida, para que essa obra ela permaneça em nós, dia a dia, de glória em glória. Não é um momento, não é uma fase, mas é uma caminhada, é uma vida. Quem está entendendo? Muitos viveram uma fase em Deus, muito boa, uma fase ótima, mas pararam no tempo. Não permitem mais que o Espírito Santo continue a obra. E é terrível isso. Versículo 35 diz, o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Quem é o mais importante? A Bíblia diz que Deus pôs tudo nas mãos dele. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo de número 1.
amados, que muitas vezes a gente vive de uma forma que não coloca Deus como mais importante. Não reconhecemos com nossas atitudes que Jesus é mais importante. Há pessoas que hoje não vieram no culto, sabe por quê? Porque não estavam se sentindo bem. Há pessoas que passaram essa semana toda, não leram a Bíblia. Sabe por quê? Milhões de desculpas. Nós não colocamos Jesus como o mais importante, quando o próprio Deus pôs sobre ele todas as coisas. O mais importante é que ele cresça e eu diminua. Amém? Está entendendo isso? Isso é muito sério. Olha o que está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem. Vamos ler esse versículo 17 bem forte. Olha que coisa maravilhosa está escrito aqui. Antes de tudo ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Quer permanecer em ordem e harmonia? Permaneça como? Unido com Jesus. Por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Se está faltando ordem, está faltando harmonia, está faltando união com Cristo Jesus. Não é crer que Jesus existe tão somente, é estar unido, unida com Jesus. E nessa noite o Senhor está nos ensinando isso. Quando eu estou unido à ordem e harmonia. É o que diz o texto. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amados, não há nada mais importante que Cristo Jesus. Ele é a razão de tudo. Enquanto nós não vivermos isso, a obra é incompleta, a obra é inacabada, a obra fica sem sentido. Talvez a tua caminhada com Cristo, presta atenção nisso. Talvez a tua caminhada com Cristo Jesus está sem sentido. Porque em algum momento Jesus deixou de ser o mais importante. Você está se remoendo, você está se debatendo, você está se esforçando por algo que não é o mais importante, que é Jesus. Jesus é mais importante que a dor. Jesus é mais importante que os alvos. Jesus é mais importante que a igreja. Jesus é o mais importante. Quem está entendendo? E aí não funciona. Se eu não buscar que o Espírito Santo, se eu não buscar do Espírito Santo, se dizer Espírito Santo me ajude a entender e a viver isso, não vai funcionar. Não vai. Jesus não é algo importante na minha vida. Ele é o mais importante do universo, de tudo que existe. É isso que os discípulos de João Batista não entenderam, estavam discutindo. É isso que João não entendeu, foi reclamar com Jesus que tinha alguém expulsando demônio em nome dele. É por isso que muitos estão discutindo hoje pela internet, pessoalmente, brigando por conta de religião, disso, daquilo. É por que muitos divorciam.
Por que muitos deixam o trabalho? Por que muitos saem da igreja? Por que muitos estão abatidos, tristes, desanimados, deprimidos? Jesus é o mais importante. Para encerrar, 35 diz: o Pai ama o Filho, pois tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da mensagem é o mais importante. Existem coisas muito importantes na minha vida. Existem coisas e pessoas muito importantes na sua vida, na minha vida. Mas nós não podemos confundir. Quem morreu por nós, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, é Jesus. Gostaria de orar contigo nessa noite, com base nessas verdades. Se você tem entendido na tua vida, pode se colocar em pé, quiser orar, à vontade.